Nesta aula, eu quero pensar agora aquilo que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 12, quando ele apresenta a respeito dos dons espirituais. Ali vamos encontrar algo muito importante para o bom funcionamento da igreja como corpo de Cristo. São 5 princípios que eu gostaria de indicar para vocês. Mas antes, eu quero dizer que a minha tese, a minha teoria, ou a minha proposta, como você queira pensar, está no fato que em 1 Coríntios 12, 1 diz que a respeito dos dons espirituais, quero, irmãos, que não sejam ignorantes, diz o texto. Mas a palavra dons espirituais, originalmente, não existe na língua grega ali. Paulo não usou dons espirituais. Mas a ideia de pneumáticos, que seria a palavra grega de pneumáticos ou pneumáticos, é de alguém que possui ou é possuído pelo Espírito Santo. Então, irmãos, não quero que seja ignorante aqueles que são possuídos pelo Espírito Santo. Então, os dons espirituais nada mais é que são pessoas possuídas pelo Espírito, que estas pessoas, uma vez possuídas pelo Espírito, são os dons, são os presentes que são dados à igreja. Isto é, você e eu, ao ter um dom ou dois, aqueles dons que são chamados, é a ser possuído pelo Espírito, e eu sou o homem, você é o homem ou a mulher dom. Não é algo que se recebe de uma maneira fora de nós, não. Nós somos transformados em dons. Pode parecer estranho, mas essa é a ideia que eu entendo neste texto. E estes 5 princípios nos mostram, então, o primeiro princípio: não se negar ao corpo de Cristo. O homem ou mulher dom não se pode negar ao corpo de Cristo. Você pode ver isso no texto que estão ali indicados. Não vou fazer leitura para não ficar longo ou longa esta aula, mas ali está claro que ninguém pode se negar ao corpo de Cristo. Por que alguns se negam ao corpo de Cristo? Uma, porque talvez não pertence ao corpo de Cristo. Esta é a única razão válida para alguém não participar da vida do corpo, pois está fora do corpo, isto é, não tem vida do corpo, nem pode dar vida ao corpo. Esta é uma razão válida, mas as outras razões não são válidas para se negar ao corpo. Outra razão que algumas pessoas se negam é a supervalorização do que realmente a pessoa é. São pessoas que se consideram tão importantes que a igreja não merece o privilégio da sua participação. Elas se negam porque se sentem melhores que os outros, embora seja do corpo, mas eles se supervalorizam. Outros já são tímidos, têm medo de se expor, de mostrar as suas limitações, seus medos, suas falhas, porque isto é algo que nós temos, nós falhamos, nós erramos, e essa timidez pode nos levar, então, a nos negarmos ao corpo. Outros já sonham alto. Estas pessoas raciocinam da seguinte maneira: se eu não fizer como fulano, ou se não ocupar tal cargo, tal liderança, então nada farei. E, por último, aqueles que sofrem de mazelas, que por razões de mágoa, inveja, intriga, disputa, etc., deixam de servir. Eles precisam ser tratados porque estão machucados. Mas o princípio geral que não se pode negar: no corpo de Cristo, todos os membros são necessários. Este é o princípio bíblico. É isto que Paulo diz nos versículos citados. O segundo princípio é não ocupar todos os espaços no corpo de Cristo. Pessoas que elas estão em todos os lugares, que querem fazer tudo e todos os lugares são ocupados por ela. A outra é não se tornar independente no corpo de Cristo. As pessoas querem viver isolado. O corpo de Cristo não pode ser independente, nem dependente. O corpo de Cristo é interdependente. Uma
Outro princípio, o quarto princípio, é que nós não devemos permitir as divisões no corpo de Cristo. Este é um desafio à igreja local, este é um desafio a todos nós. Nós ferimos o corpo de Cristo quando provocamos as divisões. Paulo vivia esse problema ali em Corinto, onde dizia: eu sou de Paulo, sou de Cefas, sou de Cristo, sou de Apolo. Estas atitudes dividem e machucam, ferem o corpo de Cristo. E é por isso que nós não podemos permitir estas divisões no corpo de Cristo. A dica que nós podemos passar para não haver esta divisão é demonstrar amor. E a demonstração de amor passa pela verbalização. Falar com as pessoas educadamente, falar uma palavra: eu te amo, você é uma bênção. Reconhecer os valores dessas pessoas é importante, verbalizar o valor, a importância que essas pessoas têm. Outra dica é a demonstração do amor que passa pelo toque, o cumprimento, o abraço, o presente se for necessário. Enfim, e uma terceira dica é a demonstração de amor passa pela atitude concreta da vida. É quando você visita, quando você presenteia, quando você vai na sua casa, ou permite, ou convida para as pessoas irem na sua casa. As divisões muitas vezes acontecem porque as pessoas têm medo de mudar, têm medo das mudanças, do novo. E o que devemos então considerar é que o antigo pode ser visto numa nova perspectiva e devemos receber o novo sem fobias. O mundo está mudando, as circunstâncias sociais, políticas, econômicas estão mudando. Isso não significa que nós vamos mudar a mensagem. A essência continua sempre a mesma, a mensagem do Evangelho, o conteúdo, mas o vasilhame, o involucro, o papel que cobre, né, a caixa que contém o conteúdo pode mudar, mas o conteúdo não muda. Por isso que devemos então considerar o antigo numa nova perspectiva, que de uma perspectiva de renovação, e devemos receber o novo sem medo, sem fobias. E por último, nós devemos ter este quinto princípio: não esquecer quem nos estabeleceu no corpo de Cristo. Devemos saber e devemos ter claro na nossa mente de que quem nos colocou, e lá Paulo diz no versículo 28, Deus estabeleceu alguns para tal coisa e outros para tal coisa. Não esquecer dessa verdade. É Deus que nos estabelece. Isto é muito importante para o membro da igreja, como também para o líder, para o pastor. Entender de que quem nos estabeleceu no corpo de Cristo foi Deus. E nós devemos reconhecer isso. Eu particularmente não concordo às mudanças anuais dos líderes de ministério. Isso é uma afronta, é ferir o corpo de Cristo, é pedir a mão ser orelha, ou ser ouvido, é pedir a um membro, retirar este membro da sua função para a qual ele foi colocado. Então, não esquecer quem nos estabeleceu no corpo de Cristo. Então, quando nós vamos pensar isto, vamos pensar que a igreja, então, é um lugar para se viver como corpo de Cristo. E estes 5 princípios são importantes. Não se negar ao corpo de Cristo, não falar que não quando você tem a capacidade, não ocupar todos os espaços no corpo de Cristo, não se tornar independente no corpo de Cristo, não permitir as divisões no corpo de Cristo e não esquecer que nos estabeleceu no corpo de Cristo. Desta maneira, a pessoa certa no lugar certo, pela razão certa, é você. Quando nós entendemos esta questão do corpo de Cristo,
e o membro deste corpo estabelece o seu lugar, com certeza o funcionamento do corpo, os frutos, a edificação, o crescimento, a qualidade de vida do corpo de Cristo vai ser melhor. Precisamos urgentemente voltar a este ensino básico de Paulo com relação a como uma igreja deve funcionar e trabalhar para o Senhor.